Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho um convidado super especial para a live de hoje, que já está aqui. Deixa eu só... Vamos só esperar ele entrar aqui. Hoje a gente vai falar de bastante... Fala, Rafa. Tudo Bom, bem, Kalai? tudo bem e você? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Em primeiro lugar, agora vou agradecer publicamente aqui por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje e para a gente falar de um tema que você vem comentando muito e que vai gerar aqui uma série de discussões e polêmicas sobre esses temas, né? Verdade, Rafa. Obrigado, né? Doutora Rafaela, né? Antes de mais nada, Rafa, né? com a doutora advogada, mas você sabe que eu sou super informal, mas obrigado demais pelo convite. Para mim é um prazer bater esse papo com você, com a sua audiência. Convidei também uma turma grande para participar, acho que deve ter bastante gente que vem também. E é um tema muito importante, certamente um tema que vai gerar muitas perguntas, eu espero que sim, e que a gente possa tirar todas as dúvidas aí da sua audiência. É importante dizer, desde o início, que eu estou aqui em meu nome próprio, apesar de ser sócio da LEC, hoje eu não estou em uma live pela LEC, é aquele disclaimer básico que eu tenho que fazer, que as opiniões que eu disser aqui, elas refletem apenas a minha opinião e não a opinião da minha empresa, né? Empresa que eu sou sócio. Exatamente, exatamente, Kalai. Foi bem importante. E é nesse sentido que a gente começa na primeira discussão nossa, que é a construção de toda a produção desse conteúdo, a construção da nossa autoridade aqui nas redes sociais como um todo, né? E hoje talvez a gente tenha um fator limitante quando um advogado vai produzir conteúdo em pensar em redes sociais, né? Parece que ele só consegue ver o Instagram, né? É verdade, né? De modo geral, o Instagram acho que se tornou a rede do momento, né? O Facebook teve sua fase muito importante, ele depois veio a prejudicar, o algoritmo veio a tornar mais difícil que as company pages ali tivessem a mesma performance e o Instagram se tornou talvez a bola da vez, né? Tem muita gente já pensando num TikTok para o futuro, mas a verdade é que o Instagram é talvez a grande rede social e os advogados, assim como todos os outros profissionais, vem nessa rede uma oportunidade de ter uma performance profissional mais interessante. Né? Então, não sei quais são os planos de hoje, eu adoro que hoje eu sou convidado, eu não preciso fazer as perguntas, então, mas se você quiser enfrentar cada uma delas, a gente pode tratar da construção da autoridade, de tudo isso. Na verdade, assim, por que eu comecei a falar? Né? É até importante linkar com essa coisa do Instagram, porque eu tenho muitos amigos advogados e eu vejo que muitos bons advogados não ocupam o espaço que deveriam, né, e ainda se dispõem a reclamar de algumas coisas que eles veem na internet assim, como se fosse tudo ruim. E o que eu penso é que é justamente o contrário. Eu acho que eu quero fazer um papel aqui de contribuir, de ajudar o advogado a se posicionar, a criar, desenvolver sua autoridade da melhor forma, para que a gente possa jogar a barra para cima. Né? Existem excelentes profissionais, está aqui você que não me deixa mentir, faz um trabalho impecável na internet, com educação, conteúdo, assim, reforçando temas de extrema importância para a advocacia, ajudando a difundir a advocacia da forma correta. Enfim, só para linkar com o ponto que eu queria chegar, que é o fato de eu ter escolhido ter uma conta pública no Instagram, algo que eu não fazia até então, e também tive que aguentar as brincadeirinhas de que eu sou blogueirinho, de que agora eu faço piadas e tudo mais, e com a única sutileza de não mais exercer a advocacia. Eu fui advogado por mais de 15 anos, hoje não advogo mais, me considero um profissional de marketing, de negócios, então tenho um pouco mais de liberdade nesse assunto. Mas eu acho que o Instagram, ele ainda é um momento muito oportuno para o advogado ingressar com todo cuidado e fazer um trabalho muito bem feito e colher bons frutos. Eu acho que essa é a mensagem principal. Com certeza, com certeza. E eu compartilho dessa mesma ideia. A gente já teve outras oportunidades que nós conversamos nos bastidores e a gente compartilhou aqui desse mesmo entendimento e de que sim, embora a gente tenha outras redes sociais, o Instagram ele acaba justamente tendo essa propagação, um alcance muito grande e principalmente pelas próprias ferramentas que o Instagram nos oferta aqui gratuitamente, vamos lembrar isso, né? Para a gente promover o nosso conteúdo aqui, seja por um conteúdo informativo ou educativo através de uma foto, de um IGTV ou vídeo até de 1 minuto ali compartilhado, que te permite até
patrocinar eventualmente esse post. A gente tem ainda os stories que te permite justamente humanizar esse perfil, porque a gente tem que lembrar que, embora nós estamos falando para advogados, nós somos pessoas e pessoas conectam com pessoas, então a gente precisa de um storytelling, a gente precisa do cotidiano para trazer essa humanização para dentro do nosso perfil aqui. E é uma linha tênue, né, do que a gente traz de humanização para ser considerado como um blogueirinho ou blogueirinha jurídica, né? E eu vejo que, pelo menos, eu não me considero isso e dificilmente as pessoas me olham falando e me chamando de tal, né? Por quê? Justamente porque a produção de conteúdo é uma produção muito focada, né? Eu acho que tem um pouco das pessoas que se encantam com esse mundo de curtidas, com esse mundo de propagação, e aí com aquele propósito que era o inicial de produção de conteúdo, pode ser que ele acabe se perdendo, né, nesse meio, né? E a gente tem visto isso acontecer com uma frequência um pouquinho maior, né? Verdade. Na verdade, o que eu penso assim, o advogado que fizer isso muito bem feito, como você faz, vai extrair bons frutos. O advogado que simplesmente entrar numa onda e quiser utilizar isso aqui simplesmente como uma forma de reforçar o seu ego, ou de fazer, ou de ganhar likes, ou se apaixonar por essas métricas de vaidade, esse advogado pode se ver em maus lençóis aí, até pelas limitações impostas pela ordem. Você falou de muitas coisas importantes em relação ao Instagram, e faltou um tema polêmico, que são os rios. Era para você falar. Porque, veja, eu fiz até uma pesquisa recentemente na minha audiência, perguntando se as pessoas entendiam que o advogado deveria usar o rios com humor e fazer dancinhas, como é o que acontece muitas vezes hoje em dia. Para quem não está familiarizado, o Reels é uma nova funcionalidade do Instagram que se apropria, de certa forma, de um pouco do que o TikTok criou, né? Então são vídeos engraçados, com dublagens, com músicas, e muita gente dança e faz brincadeirinhas. E aí a pergunta foi essa, porque eu tive o cuidado de falar deve, porque eu não estou nem entrando na discussão se a ordem permite ou se não permite, se é possível ou impossível, não é essa a minha discussão. Entendo que a ordem vai sempre recomendar a sobriedade das comunicações, isso é um clássico dos tribunais de ética das OABs, mas, de modo geral, o que eu perguntava era sobre humor e sobre posicionamento. Eu acho que o advogado que decide fazer uso dessa ferramenta, ele tem que ter uma estratégia, uma visão clara de como ele quer ser visto. Ele precisa ter uma convicção de que ele transmite valores, que eles têm posicionamentos claros. E se ele for uma pessoa extremamente divertida e, de repente, estiver inserido em um mercado extremamente informal, por exemplo, de startups, ou eventualmente até em alguns assuntos de comediantes, não sei, de stand-up, vá lá. Talvez ele fique mais familiarizado com algumas brincadeirinhas. De outro lado, você não pode... meu único ponto entre a minha pesquisa, até contando um pouquinho aqui de como foi o resultado, metade ficou dividida entre o depende, metade ficou dividida entre o bom senso. As pessoas deve ou não deve? Depende, se tiver bom senso. Então, meu único ponto pode? Eu acho que sim, com algum cuidado pode ser que sim, que você não tenha problema com a ordem, mas não faça o uso dessa ferramenta esperando resultados diferentes. As pessoas usam ela porque percebem que ela tem um alcance muito grande. Mas se você passar o dia dançando na frente do Reels, não espere que no final do dia isso te traga clientes. Isso pode trazer um engajamento maior com a sua base, pode ser divertido, pode dar alguns resultados de alcance. Mas consistência para realmente ter uma audiência que te traz resultados em termos de prospecção, em termos de desenvolvimento de autoridade, né, de reforçar sua própria autoridade em um determinado tema, de criar uma rede de relacionamento e networking grande, não é esse o caminho que você quer seguir. Você pode usar o humor pontualmente, mas tem que ter muito cuidado para realmente não perder a mão, né? Eu acho que esse é um perigo. É uma linha, na verdade, uma divisão muito cuidadosa que quem está produzindo conteúdo aqui precisa ter, né? E vale para o Reels e vale também para o TikTok também, né? O que acontece? Eu vejo muito. Na área trabalhista teve uma época que estava uma dancinha rolando solto e principalmente falando sobre cliente, né? Até teve uma pergunta aqui falando assim, como que o cliente vê a atuação do advogado nas redes sociais? Tudo depende do jeito que você se posiciona, né? E vou falar minha experiência. Tenho clientes que me acompanham nas redes sociais
e que acham super válido, porque às vezes a dúvida que ele ia me ligar, às vezes eu tô falando aqui nos stories, e aconteceu isso diversas vezes, né? E eu estou sempre falando de um jeito para que todos possam entender também. Estou sempre me portando e me comportando de acordo com a formalidade que a gente tem aqui, que exige. Gente, você não deixa de ser advogado aqui dentro. E aqui dentro é um local para você divulgar o seu trabalho. Como que você divulga o seu escritório? Como que você se divulga no offline? Não é só porque aqui te dá outras ferramentas que te permite você ser ir um pouco mais além daquilo que é. Lembre-se que se o seu objetivo é prospectar clientes, você tem que fazer com as mesmas ferramentas ou tem mais oportunidades dentro que você tinha no offline. Mas a seriedade, a necessidade de você ter um comportamento, isso não muda aqui no online, isso não muda aqui dentro do Instagram, né? E o seu cliente, sim, vai olhar para isso, né? Isso vai contar para o seu cliente. O que o meu advogado está fazendo, né? E não é só no Reels, é também nos Stories, né? É ter esse cuidado. Você precisa humanizar o seu perfil, não é simplesmente sair postando o teu dia inteiro, né? Fazendo o que você acha que você tem que fazer em relação a isso. E tem muita gente falando, né? Eu tenho um pouco de receio. Eu vejo que se eu tivesse um posicionamento diferente, um pouco mais aberto, extrovertido, talvez eu não conseguisse conectar com o meu público-alvo, né? Então, é o que você falou também. Tem clientes ou tem advogados que atuam, estão aqui prospectando para uma área que é mais aberta, né? O advogado, a startup, por exemplo, ele tem todo um jeito mais informal de tratar, de conversar, mas ainda assim, não esqueça que, por mais que a gente tenha evoluído dentro da advocacia, nós estamos falando de uma profissão tradicional e que sim, querendo, a gente gostando ou não, tem toda uma formalidade a ser seguida, né? E eu acho que a gente não pode perder isso quando nós estamos no online, né? Essa seriedade, essa necessidade, principalmente quando a gente fala da construção de uma autoridade, especialista, autoridade de referência para a produção de um conteúdo ou ainda para você prospectar clientes aqui, né? Então, tem que ser tudo com estratégia, né? Pensando, ó, quem que você vai? Porque o que acontece hoje, e você acha que vê muito isso, né, Kalai? Eu vou então, poxa, a Rafaela tá fazendo, o Kalai tá fazendo, achei o máximo, vou replicar aquilo, e a pessoa sai sem estratégia e acaba se frustrando também, né? Sim, sem dúvida. Assim, o que eu acho que o grande ponto de partida dessa conversa é realmente você pensar quem é o público que você quer atingir, como você quer ser visto, o que você espera disso. Então, se você tem um objetivo claro, a gente que está um pouco mais tempo já envolvido no marketing digital conhece o conceito de persona. Persona nada mais é do que você afinar o seu conceito de público-alvo. Mas mesmo que nós conversássemos em torno de público-alvo, quem é o seu público-alvo? Você sabe, outro erro que as pessoas cometem, né? Não identificam, não tem clareza. Eu sou um advogado que faz de tudo. Advogado que faz de tudo dificilmente consegue criar um posicionamento que não seja focado em um nicho, né? Não existem mais clínicos gerais, até existem, mas as pessoas querem procurar os especialistas. Então, você tem que ter uma visão muito clara de qual é o seu público, o que você quer atingir. Você quer atingir, por exemplo, eu não vou falar de trabalhista porque é bem específico no seu caso, mas vamos falar de compliance, que é um universo que eu transito bastante. Um erro que eu vejo acontecer com muita frequência, as pessoas querem falar de compliance, vamos dizer que para encontrar novos clientes para uma consultoria em compliance. E aí eles ficam, na verdade, contando como que implementam um programa de compliance, entram em detalhes sobre cada um dos pilares, e aí, enfim, começam a dar aulas de compliance como foram as aulas que eles tiveram. Esse cliente vai comprar isso? Muito provavelmente não. Por quê? Porque você está conversando com seus pares. Você está conversando com outros profissionais que fazem a mesma coisa que você. Quando, na realidade, a estratégia de alguém que busca passar uma mensagem para uma audiência específica que possa te contratar seria focar na dor do cliente, no problema desse cliente. Então, quais são as vantagens que um programa de compliance pode trazer para uma empresa? Esse talvez seja um tema que você queira enfrentar. Compliance se tornou obrigatório em algumas cidades para a contratação com entes públicos em determinadas situações. Talvez esse seja outro tema que você queira enfrentar, porque tem que ficar muito claro que uma comunicação
via internet, uma comunicação online, em qualquer mídia que seja, não se trata de você a princípio, se trata da dor da sua audiência, se trata daquilo que você pode fazer para ajudar a sua audiência a superar desafios. Aí, feito isso, aí eu concordo com você, vem um momento de você humanizar, vem um momento de você contar um pouco mais sobre você, as pessoas saberem que você é casado, tem gente que gosta de contar, tem gente que não gosta de contar, mostrar um pouquinho do dia a dia nos stories, tudo isso tá legal, mas tudo parte de uma visão muito clara de você ter algo para tratar com a sua audiência que vai ajudar ela a resolver um problema. Você tocou num ponto muito legal quando você falou assim, qual será que é a visão do seu cliente ao te ver, né, nessa mídia social? As pessoas se esquecem da capa que muitas vezes um cliente quer te indicar para outra pessoa. E via de regra, né, isso é uma das fontes mais importantes de captação de cliente para os advogados em função da confiança que se estabelece nesse tipo de relação. Então ele quer te indicar. Antigamente a gente dava os cartões de visita. Isso foi se perdendo com o tempo e hoje praticamente não existe mais. Já parou para pensar que se você tem um vídeo respondendo um problema, que é justamente o problema que ele quer te indicar para resolver, basta ele encaminhar o seu vídeo para uma outra pessoa e falar, tá vendo? Fala com o meu advogado aqui que ele vai te ajudar. Então, dar conteúdo de valor com essa propriedade como você faz, né, de uma forma clara, falando a língua do cliente, não a língua dos outros advogados, facilita a sua indicação de uma maneira muito simples. Custa nada para o seu cliente falar, esse cara é muito bom, vai lá falar com ele. Então, construir uma marca de forma estratégica, pensada na dor do cliente, não em ego, não em posar bonito. É claro que isso faz parte e tem local, mas o foco tem que ser essa solução dos problemas. E ter a convicção de que isso pode ser uma fonte de captação de cliente, você vai estar num caminho muito bom. Com toda certeza. Aqui ou em qualquer mídia. Eu acho que o LinkedIn não pode ser desperdiçado de maneira alguma. É uma mídia que também tem que ter bastante atenção dos advogados. Lá é um universo muito interessante também, atrativo. Exatamente. Eu ia até pautar e colocar aqui para a gente conversar sobre as outras redes e outras mídias que a gente pode difundir, né, e divulgar o nosso conteúdo. E cada uma delas, assim como a gente está traçando estratégias aqui para dentro do Instagram e falando especificamente sobre o Instagram, as outras também vão exigir da gente uma postura de estratégia, porque aqui o tipo de público que vai conectar comigo pode ser um, o tipo de público que vai conectar dentro do LinkedIn vai ser outro, e também as próprias informações que serão aqui destinadas, né? A gente sempre fala que tem linhas editoriais para a gente começar, que tem linhas editoriais para você produzir o conteúdo, né? E antes que a gente entre dentro desses pontos, tem que lembrar que tudo que é conteúdo informativo, tudo que é conteúdo educativo, é permitido que nós, advogados, produzimos aqui sem infringir qualquer regra dentro do Código de Ética. Porque eu não estou deixando o nome do meu escritório, eu não estou deixando o meu telefone no final, eu estou simplesmente produzindo, né? Não é uma produção que tem aqui um call to action de compartilhe, curta ou deixe sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder. E essa é a grande questão, porque deixar sua dúvida você pode infringir de acordo com a OAB aqui, de acordo com essa produção de conteúdo, né? E você ter muito bem traçado essa ideia, quando você tem uma estratégia e você pensa nela, você já começa a produzir conteúdo exatamente como você falou, respondendo à dor do meu cliente. Porque se eu não defino isso, o que eu vou falar? Bom, eu vou falar daquilo que eu sei falar. Eu vou falar de assuntos jurídicos, eu vou falar do que está acontecendo no meu dia a dia e não vou pensar no problema do meu cliente, né? Eu não vou pensar no... Deixa eu ver, se eu quero falar então de compliance, o que é válido, né? Onde as empresas mais erram? Quais são os pontos sensíveis da empresa em relação a isso? E não efetivamente o que você falou muito. E eu vejo assim, replicando isso todo dia, constantemente. Você deve ver mais do que eu, inclusive, sobre esse tipo de conteúdo, né? Então, é você ter essa estratégia muito bem delimitada e, principalmente, se você tem aqui e quer prospectar no mundo digital, você tem que lembrar que o Instagram não é teu, né? O Instagram tem um dono e amanhã isso aqui pode acabar. E aí toda a produção, toda a energia que você gastou, né, você vai perder.
porque você não vai ter uma outra rede segura para divulgar o seu conteúdo. Eu sempre falo para os meus alunos e também para todos aqueles que aqui acompanham sobre a produção de conteúdo. Quer ter uma produção de conteúdo efetiva? Faça aqui, mas tenha um blog do seu escritório ou em seu nome, porque isso vai te dar um engajamento lá no Google, que é tão importante quanto, né? Um engajamento orgânico, a depender da quantidade de artigos que você escreve, principalmente artigos que resolvem a dor do seu cliente, e também outras redes, como o LinkedIn, né? Eu vejo que o LinkedIn, ele cresceu um pouquinho, estagnou, agora está querendo voltar, e você fala muito do LinkedIn, né? Como uma plataforma efetivamente próspera também para a gente prospectar. Só que lá a situação ou a estratégia de publicação é completamente diferente do que acontece aqui, né? É verdade. Eu gosto de falar do LinkedIn porque a gente tem na audiência da LEC muita gente interessada em carreira. E marketing digital, construção de marca, não é só para escritórios de advocacia, não é só para o advogado autônomo. Eu entendo de verdade, eu acredito verdadeiramente que todas as pessoas deveriam fazer o seu próprio marketing pessoal e construir uma marca pessoal forte, independente da sua área de atuação. Você tem Se você não acreditar em você, ninguém vai. Então você tem que ser o seu maior fã, o seu maior comprador das suas ideias. E a partir daí você tem que construir a sua marca pessoal no LinkedIn, aqui no Instagram, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, no TikTok, em qualquer lugar que seja, né? Como diz o Érico Rocha, que a gente conhece bem, é construir uma casa em um terreno alugado, né? Ele fala quando você cria a sua audiência exclusivamente baseada no Instagram. Mas eu prefiro ouvir o que diz o Gary Vee sobre isso. Inclusive, eu vi um vídeo dele essa semana e ele dizia assim, dê valor para sua audiência, muito valor. Mais do que ela possa esperar. Dê valor, dê valor, dê valor, dê valor. E se acabar o LinkedIn, ou se acabar o Instagram amanhã, essa mesma audiência vai te procurar em qualquer canal. E ele até brincou, eu gostaria até que acabasse de verdade, porque se acabasse, talvez eu me tornasse o próximo primeiro do mundo em audiência, considerando que eu realmente dou valor sem parar. É só o que eu faço é dar valor para minha audiência. Então, o propósito de ter uma comunicação como essa tem que ser dar valor. Ter a intenção legítima de ajudar a sua audiência a solucionar problemas. E digo mais, independentemente de qualquer coisa em troca. Isso também é algo importante. Quando você faz de coração, você realmente quer ajudar aquela audiência, naturalmente você vai ter retorno. Se você for aquela pessoa que só ajuda porque você tem algo para vender, só ajuda porque você tem algo para vender, a audiência pega. Então, não se trata de hack, não se trata de truque, não se trata de nada disso. Se trata do legítimo interesse de ajudar a sua audiência a solucionar os problemas de coração. E no LinkedIn, uma coisa que eu acho muito importante falar é que, assim, qual que é a diferença básica para mim? O LinkedIn é um pouco mais formal. As pessoas lá, elas estão com a guarda mais levantada e com medo de deixar escapar alguma informalidade, alguma brincadeira, porque eles se sentem mais num ambiente corporativo entre os seus pares, né? Porém, o alcance orgânico do LinkedIn hoje é algo impressionante, no meu modo de ver. O que isso quer dizer? De novo, traduzindo para quem não está familiarizado. A entrega, sem que você tenha que colocar qualquer dinheiro para aquele post alcançar uma audiência grande, ela vai acontecer se seu conteúdo for bom. Ele vai promover o seu conteúdo para que a sua audiência inteira possa ver. Então, a ferramenta de artigos, por exemplo, advogados, muitos têm vergonha de aparecer aqui em vídeo, lives, não tem essa tranquilidade de estar de frente da câmera. Tá tudo bem. Se você gosta de escrever, e aí eu acho que todo advogado tem que gostar, senão não consegue sobreviver, você pode escrever artigos super conceituados, técnicos, da forma que for melhor para você, no LinkedIn. Né? No passado a gente reclamava porque a gente não tinha acesso às grandes mídias. Eu queria escrever para Veja, eu queria escrever para Exame. Pô, você tem uma ferramenta no LinkedIn hoje que possibilita que você alcance milhares de pessoas. É incrível. E está lá à sua disposição, custa R$0. Basta você criar uma estratégia e passar a publicar conteúdos de valor para a sua audiência regularmente. Só não pode ter realmente aquela coisa de vou escrever um conteúdo para falar que eu presto serviços em tal setor. Isso não é útil, não é isso que as pessoas querem saber. Elas querem saber como solucionar os próprios problemas. E eu vejo com muitos bons olhos os advogados que conseguem fazer isso de uma maneira informativa, como você colocou, com sobriedade nas comunicações, com clareza e trazendo informações relevantes para que as pessoas, afinal de contas, para que as pessoas consigam entender os seus problemas. Afinal de contas, é o que essas pessoas vão fazer no Google.
Elas vão no Google e vão escrever reclamação trabalhista, como fazer não sei o que lá, tenho direito de não sei o que, posso fazer não sei o que. Se o advogado puder fazer essa ponte, traduzir o direito muitas vezes para essas pessoas, ele jamais será esquecido. A pessoa que aprendeu com você, ela não te esquece nunca mais. E eu acho que esse é o grande valor dessa comunicação. Você ajuda efetivamente as pessoas e sem imediatismo, né, em algo de médio prazo, longo prazo, a sua autoridade só cresce, seu alcance só aumenta. É isso que eu penso. Exatamente, exatamente. Calai, você tocou em algo que é essencial, médio a longo prazo, né? As pessoas são... Eu vejo hoje que a gente vive um mundo muito ansioso, né? Então, ela produziu conteúdo ou começou justamente a produzir o conteúdo hoje ou mês passado e espera esse resultado dessa produção de conteúdo nas próximas semanas, quiçá nos próximos meses, né? E a gente sabe o quão árduo é uma produção, a construção efetiva de uma autoridade, né? Da mesma forma que o Érico fala em construir uma casinha num terreno alugado, aqui é você construir a sua autoridade num castelo de areia. A sua autoridade tem que ser construída aqui de uma forma sólida, de uma forma consistente, para que justamente você seja reconhecido e cada vez mais você tenha a percepção de autoridade para um número maior de pessoas, né? E isso leva tempo. Se a gente leva tempo para ter os benefícios, vantagens e também alcançar um lugar melhor dentro da advocacia, lá no offline, no online aqui não é diferente. Claro que a gente tem uma velocidade de evolução um pouco maior, mas a construção da nossa autoridade, ela vai levar tempo. As pessoas precisam te reconhecer. E para isso, você tem justamente a necessidade e o trabalho de olhar isso aqui e tudo que nós fazemos e que as pessoas estão fazendo também como um trabalho, como um ofício, né? De estar todo dia aqui, de produzir um conteúdo muito bom, de entregar. E eu vejo que muita gente começa, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui pode me dar algum retorno ou vai. Não, aqui é conteúdo de entrega gratuita, né? O retorno vai vir. Vai, mas você não pode ficar pensando em produzir por ele, né? Você tem que produzir por você, ou em algo que você acredita que é maior do que isso. Porque senão a gente não estaria aqui todos os dias, né? Ou eu estaria todos os dias, nós estaríamos todos os dias aqui pedindo alguma coisa, porque eu fiz 2 posts hoje para vocês, então eu já tenho que ganhar alguma coisa, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que ter essa entrega. E quanto mais valor... E a gente fala isso em termos de negócios, efetivamente para o meu cliente. O meu cliente só vai entender o valor que o meu trabalho tem se eu fizer com que ele passe por uma jornada, por uma experiência. Porque senão ele só vai ver preço. E da mesma forma, aqui no Instagram, se a gente fizer essa analogia... Eu tenho que gerar valor cada vez mais, porque senão vai ficar muito nítido que você está fazendo isso aqui só para ganhar uma vantagem. E a nossa audiência está cada vez mais qualificada, né? A gente tem que lembrar disso, né? Os nossos telespectadores, vamos assim dizer, a nossa audiência, ela já percebe, ela já tem a sensibilidade, né? Ou seja, se você está fazendo por um objetivo ou você está enganando a sua audiência, isso vai se voltar contra você num certo período de tempo, né? Ou você vai ser esquecido, né? A audiência pune, né? Muito a nossa postura, a audiência pune o que a gente está fazendo de errado. Esse é o nosso melhor filtro, né? Para a gente saber. E quando a gente planta, quando a gente semeia um conteúdo de valor, uma entrega verdadeira, porque a gente está fazendo aqui, porque eu gosto, né? Porque eu quero compartilhar com vocês o meu dia a dia, ou tudo que acontece dentro do meu escritório eu trago aqui para vocês, justamente para ajudar, porque ninguém fez isso por mim lá atrás. Ninguém pegou na mão da Rafaela e levou a Rafaela e falou assim, ó, eu vou te mostrar como que é, né? Então, é a oportunidade que a gente tem aqui de mostrar ou de facilitar o caminho de todos, né? Sem dúvida. Quando a gente conversa esses papos assim, Rafa, eu vou confessar para você, é aí que eu tenho a convicção de que realmente tinha que mudar de profissão. Eu amo falar disso, eu posso passar horas e horas falando desses assuntos, porque meu pensamento é exatamente o fim da sua fala. Eu quero fazer pelos advogados o que não fizeram por mim.
E eu faço isso com muito prazer quando eu falo de compliance como uma alternativa para eles. Isso é algo que me traz muito prazer, porque realmente se tornou uma oportunidade para mim na minha época de advocacia. E faço isso mais uma vez agora de coração aberto quando eu falo de marketing digital para os advogados, porque eu acho que sim, eles merecem saber disso e ocupar uma posição melhor. Sobre paciência, sabe o que eu penso? Eu acho assim, você precisa ser muito rápido no micro e agir rapidamente em tudo que tiver ao seu alcance e paciência no macro. Você dá um passo para trás e fala, agora eu vou esperar para ver os frutos chegarem. Não existe... Às vezes a gente se apaixona por um conteúdo, você escreve um post com todo o seu cuidado, você passa às vezes dias escrevendo um post, porque você fala, esse post vai brilhar, e você põe ele nas mídias e fala, vai post! E ele não anda, porque às vezes não engajou, não atingiu o objetivo que você queria. Isso também acontece muito. E você não pode realmente ser imediatista e esperar um resultado rápido. Então, haja rápido naquilo que está ao seu alcance, produza conteúdos com consistência, sempre, o máximo que você puder, pensando em ajudar a sua audiência e tenha paciência para esperar esses resultados chegarem. Né? Não será simples, não será rápido, mas certamente será frutífero no médio e longo prazo. Você sabe que aconteceu uma coisa curiosa comigo, muito engraçada esses dias. Na LEC, obviamente, quem me conhece sabe que eu sou sócio da LEC e vendo cursos de compliance, então as pessoas sabem o que eu vendo e o que está lá ofertado na LEC, enfim, não é segredo para ninguém. Mas no meu canal pessoal, aqui no meu perfil pessoal no Instagram, eu falo de marketing digital e das coisas que eu gosto e não necessariamente de compliance. E eu já recebi muitos, assim, 2 vezes por semana, pelo menos, eu recebo um pedido ou de mentoria ou de curso de marketing digital. Esses dias foi na verdade, de consultoria. Pô, Marcinho, não tem ninguém para cuidar das minhas mídias e fazer o trabalho para mim? E eu não tenho absolutamente nada para vender nesse tema, ao menos por enquanto, não está nos meus planos, minha prioridade é 100% a LEC, e eu estou fazendo isso de coração mesmo, porque eu gosto de falar do assunto e quem ensina, como você já ensina há muito mais tempo do que eu, Rafa, sabe que você aprende muito mais quando você ensina. Não sei se você tem esse sentimento também, mas eu tenho muitos desejos no marketing digital que eu acabo suprindo quando eu paro para estudar, para produzir conteúdos para esse perfil. Então, isso também é um outro ganha-ganha genial, né? Você estuda para poder ensinar. E para o advogado que estuda sem parar, faz parte da vida do advogado, estudar sempre, isso é muito melhor, né? Isso além de tudo, além de você parar para estudar, você tem a oportunidade de ganhar algo com isso, dividindo esse conhecimento, né? Dividindo a sua sabedoria. Então, realmente assim, é uma jornada de muito sucesso. Eu recomendo a todos que tenham esse cuidado, esse interesse e aprendam a fazer, façam a coisa certa, né? Não simplesmente colocar uma página no ar e começar a publicar os serviços oferecidos ou quem são as pessoas que compõem o escritório. Isso é pouco útil. Ninguém entra no Google para escrever quem são as pessoas que compõem o escritório do Calai. Ninguém vai fazer isso, né? As pessoas estão preocupadas com os próprios problemas e quem vai produzir conteúdo precisa ter essa convicção, né? Precisa saber disso. Exatamente, exatamente. Na verdade, as pessoas que estão nos procurando estão preocupadas em resolver o problema delas, né? E esse é um ponto importante. Quando a gente fala de produção de conteúdo aqui, a gente tem um funil praticamente do que a gente pode ter, né? A gente tem pessoas que não sabem o que querem, né? Não conhecem da dor delas, e aí isso aqui é praticamente, se a gente inverter a pirâmide, é a maioria das pessoas, e é aqui que as pessoas se frustram, né? Nessa imediatidade. Eu vou produzir conteúdo e vai vir cliente. Não, é porque a base da pirâmide na produção de conteúdo ela é invertida, né? É por isso que a gente precisa ter consistência na produção de conteúdo. Consistência e insistência, né? São 2 palavras que a gente precisa ter. Consistência de postagem e um cronograma todos os dias, se isso é possível, ou o máximo que você consegue dentro da sua agenda. E insistência porque você vai ter que esperar, né? Você vai ter que insistir para aquilo dar certo. E aí o que acontece? Essa base da pirâmide a gente vai ter que educar. Mas ninguém quer nela. Todo mundo quer ir lá nos 2%, daquele que já sabe o que quer, já conhece a dor e está pronto para comprar. E essa pessoa é difícil, né? Porque a gente vai ter que mapeá-la muito, né? Então é por isso que eu sempre falo, faça um investimento a médio ou a longo prazo, porque ninguém está olhando lá para a base da pirâmide, onde você tem que educar. E é mais fácil quando você educa. Você tem uma chance muito maior de conversão quando você começa a trazer essa pessoa pelo seu conteúdo informativo, pelo seu conteúdo educativo aqui dentro dessa base,
né? Ou Há seja, quanto é tempo, há olhar quanto também. tempo você produz conteúdo já, Rafa? Não começou ontem, né? Eu produzo conteúdo desde 2015 para 2016, É. né? Mas no meu Instagram ali, se você olhar, só tem a partir de 2017, basicamente, que foi quando eu tive assessoria. Porque antes eu postava uns negócios, inclusive quem faz todo o meu Instagram acabou de entrar aqui, que é o Lucas Peixoto, que é o responsável por absolutamente tudo, né? Até do que é muito engraçado. A gente falou dessa questão de humanização do perfil. E eu sou, na verdade, um pouco mais fechada, eu não tenho muito dessa humanização, eu tenho dificuldade, na verdade, de fazer isso. E, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo Tudo bem bem. você fazer, você não conseguir, né? Eu não sou uma pessoa que consegue postar e nem tenho. O meu perfil não é voltado para isso, não é para postar o meu look do dia, não é para postar a comida que eu tô comendo, enfim, aqui é a produção de conteúdo e uma vez ou outra eu consigo dosar dentro do pessoal, né? Um passeio, uma foto com a minha filha, com a minha família, enfim. E quando o Lucas assumiu que eu tenho essas postagens, porque eu tive muitos arquivamentos a mando dele, por conta de produção de conteúdo, assim, muito amadora, né? Mas ainda era uma produção de conteúdo. Um dia, quem sabe, eu vou revelar esses postzinhos, os cards que eu fazia, que era de dar dó, porque eu não tenho noção nenhuma de De estética. design. Não, e hoje seu perfil é impecável. Aliás, parabéns para você, para o Lucas. Assim, muita gente me pergunta até de referências. Eu dou o seu nome com, assim, muito prazer, porque eu acho que realmente você tem uma postura muito, muito legal, extremamente técnica e muito alinhada com quem é você. O que me dá, assim, um pouco de vergonha alheia é quando você percebe que a pessoa não é a pessoa que ela está fazendo ali, né? E isso não conquista ninguém, porque tem que ser autêntico. E tá tudo bem se você é formal. Você vai sim ter um match ali com uma audiência mais formal também. Tá tudo bem. Ah, se é mais descolado, talvez alguém que seja mais descolado vai gostar de você. E tem público para todo mundo, desde que seja verdadeiro, né? Se for forçada de barra, dura pouco. Essa que é a verdade. Nossa, você falou algo sensacional, Calai, porque é justamente isso, né? É forçar aquilo que você não é para uma exposição. E o que você quer vender com isso, né? Como que você vai se portar, né? Porque aqui você tem um comportamento. E aí, quando vamos imaginar que você prospecta um cliente, então, via as suas redes sociais, a sua atuação, e aí o seu cliente chega, você tem um comportamento completamente distinto. Gente, isso não conecta. Da mesma forma que a rede social ela é fundamental para gerar o gatilho mental da familiaridade, né? Por que a gente tem familiaridade? Por exemplo, se eu encontrar o Calai, certamente eu vou cumprimentar como se já tivesse visto e conversado com ele N vezes, embora a gente nunca tenha se encontrado Verdade. pessoalmente, porque isso é uma familiaridade que gera dentro da rede social. E isso é muito importante, porque o teu cliente se sente à vontade, o teu cliente já gera com você um mapa de empatia, que é essencial, um mapa de confiança, porque você gerou para ele uma certa autoridade, ou ele te vê como autoridade, aquela pessoa responsável em quem ele pode confiar a dor dele ou o problema que ele está dentro da empresa. E aí você chega na reunião completamente distinto. Gente, isso quebra todo o trabalho que você teve aqui, né? Isso põe a ruína o que você está fazendo, né? E é muito engraçado. Quando as pessoas me veem, na verdade, no presencial, elas falam assim, nossa, você é quietinha, você quase não fala. Porque eu sou essa pessoa, né? Aqui eu falo, enfim, é profissional, mas no pessoal eu não falo, eu fico quieta. Aí quando a pessoa me puxa pro profissional, eu já tô, então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso conecta, né? Isso vai ter um começo, meio e fim de quem você é aqui. A gente não pode esquecer disso, né? Porque as pessoas falam assim, eu acho legal aquele perfil, poxa, ela posta foto de tal coisa, depois ela faz umas fotos. Eu tenho uma frustração interna que eu não sei fazer foto. Eu falei, gente, se o meu perfil dependesse de foto ou dessas super produções, eu não ia ter nada, né? Porque eu sou completamente esquecida e sou completamente péssima para fazer. Porque tem que colocar o celular de baixo para cima, de cima para baixo, eu tenho que virar de ponta cabeça. Não dá, comigo não dá esse tipo de É coisa. perfil, é perfil. E você sabe o que eu gosto de falar, Rafa? Quando assim, a gente tem muitos alunos que não tem nada a ver com advocacia ou simplesmente eles querem seguir uma carreira na empresa e buscar uma posição um dia, quem sabe, diretor de compliance, compliance officer. E eles precisam assumir uma postura nas mídias da mesma forma, né?
E o que eu vejo muita falta de congruência, já que é para usar uma palavra que os advogados estão acostumados, quando, por exemplo, ele tenta se portar em cada mídia de uma forma diferente. Isso é assim, um exemplo típico. Você encontra uma pessoa aqui no Facebook e ela briga com todo mundo, só curte textão, entra em polêmica e fala de futebol e xinga todo mundo. Legal. Aí vai para o Instagram, a pessoa é baladeira, vai para as festas, posta foto cada um no lugar, vai para a praia. Tudo bem, estão naquela linha. Aí ela entra no Twitter e só briga por política. Ela briga, qualquer coisa ela briga. Ela entra em todas as brigas de política, briga. Aí você vai no LinkedIn dessa pessoa, tá escrito assim, sou uma pessoa muito tranquila e gosto de resolução de conflitos. Você fala, meu, quem é o ser humano? Qual dos quatro é esta pessoa? Então, assim, na era da informação, mídias sociais deixam rastros e as pessoas precisam ter essa convicção. Ah, Márcio, mas então eu só posso falar a mesma coisa em todos os canais? É claro que não. Você pode falar coisas diferentes de formas diferentes. Você pode falar num podcast, por exemplo, em áudio durante horas. Esse é um outro tema que o advogado, assim, eu não sei como os advogados não abraçam isso, porque é fantástico. Você pode fazer postagens de fotos, você pode fazer, mas você tem que ter os mesmos valores. Você tem que ter algumas coisas que você não cede, que você não muda. E isso vai te trazer esse alinhamento entre as mídias de forma que você seja para a sua audiência a mesma pessoa. E você só pode realmente fazer isso se for de verdade, porque é muito difícil se portar de uma maneira alinhada com um planejamento. Você vai se portar de acordo com o que você é. Eu sou uma pessoa extremamente informal. Quando a gente começou a fazer as lives da LEC, eu tentei ser o super apresentador. Olá, eu estou aqui, Márcio Calai, não sei o quê. Agora eu lia currículo das pessoas. Não, porque agora... Não faz sentido. Não sou eu. Se alguém me encontra, conversa comigo e fala, pô, mas cara, por que você... Então, eu fui simplesmente me soltando e me deixando levar para aquilo que eu acho que alguém vai se encantar com isso. Outras pessoas talvez achem, o Calai é despojado demais, eu queria ver alguma coisa mais formal. Tá tudo bem, tem audiência para todo mundo, né? Então, essa postura, assim, gente, isso é ponto de partida. Eu acho que se não for para ser a mesma pessoa, nem comece. Eu acho que é por aí. Exatamente. Até porque você não consegue manter e sustentar isso no longo prazo, né? E a gente sabe que o trabalho aqui, ele é de longo prazo, né? Ele não é um trabalho a curto prazo, como nós já conversamos muito sobre isso. Verdade. E tem um outro ponto quando a gente fala dessa produção de conteúdo aqui também, né? De estar nas redes sociais e de postar muito. É em relação também, deixa eu ver, que parece que exige uma grande estratégia de uma equipe fazer tudo isso. Não, depende de quanto você quer alcançar, né? Isso é importante, eu ia até comentar sobre isso, né? Às vezes as pessoas olham, mas Rafaela, você tem uma equipe. Gente, hoje, tanto eu quanto você, nós temos uma equipe que nos ajuda, né? Mas eu comecei sozinha, né? Eu comecei eu mesma produzindo meu conteúdo, eu mesma fazendo as minhas artes horrorosas, mas comecei ali fazendo e publicando, e foi, né? E naquela época, eu estava muito na dúvida do que eu ia fazer, porque eu via, falei assim, isso aqui vai dar bom, né? Para quem não conhece, eu comecei no online, eu comecei dando aula no online, né? Eu não fui professora do presencial, eu fui professora do online para depois entrar no presencial. Eu fiz o caminho inverso do que todo mundo faz. Então, para mim, o online era muito mais fácil, a abertura era muito melhor para mim. Eu já estava acostumada a pegar uma câmera e falar. Não tinha alunos naquela época, não era nem ao vivo, era gravado mesmo. Então, para mim sempre foi muito natural e eu vi uma oportunidade. Hoje sim, eu conto aqui com pessoas que me ajudam, com pessoas que me auxiliam, com uma equipe que faz a produção das artes. Mas, gente, vocês conseguem fazer isso sem gastar, né? Tem uma série de aplicativos que vocês conseguem fazer produção de conteúdo, Canva, tem InShot para edição de vídeos. Até hoje, às vezes eu gravo um vídeo aqui em casa, eu mesmo edito no InShot ou edito no computador, enfim, e sai. Então, você não precisa, né? As pessoas se iludem também com esse mundo maravilhoso de eu preciso fazer isso, eu preciso produzir esse conteúdo e precisa sair com a arte X. Não, você precisa produzir o conteúdo. E o que mais importa é se o seu conteúdo é de valor, né? Exato. Se o conteúdo vai conectar com o seu público, com a sua persona, com o seu público-alvo, se o seu conteúdo tem valor e tem relevância. Não vai importar aqui aonde você produziu essa arte, né? É verdade. Eu sou assim, eu tenho um apreço por design, é uma coisa que eu sempre gostei.
Já faz tempo que, assim, até antes de fazer direito, eu comecei uma faculdade de marketing, então sempre gostei de fotografia, sempre gostei dessa parte. Mas o que você falou, e o Basílio pode ter certeza disso, Basílio, se você pesquisar coisas simples, que eu tenho tentado até falar um pouco sobre isso no meu perfil, você encontra. O Canva, por exemplo, é um mecanismo incrível. É um site onde você tem modelos de tudo que você possa imaginar. A versão gratuita já vai te levar para uma série de bons designs para você rechear com conteúdo de valor. Então, ali já é um ponto de partida muito legal. Editar seus próprios vídeos não custa nada, né? Você pegar o InShot e filmar. Eu já confesso que foi o caminho contrário. As primeiras vezes que eu me filmei, eu achei horroroso e eu tive que filmar várias vezes até começar a me soltar e a me portar como alguém que está conversando com outro ser humano, né? Eu imaginava que a câmera era uma pessoa, eu contava alguma coisa como se fosse para um amigo, porque essa parte é mais difícil. Mas para produzir conteúdos de forma visual ou mesmo por artigos, você não precisa de uma equipe grande. Aliás, você não precisa de qualquer equipe. Na LEC, sim, eu tenho um time fantástico lá, um time de marketing incrível, com o Renato, a Fernanda, o Pet. O time é ótimo e eu sou muito criterioso com o design. Então, a gente tem uma agência que faz o design para a gente. A gente tem uma série de prestadores que estão com a LEC há 7, 8 anos. Então, lá sim a gente criou algo muito mais profissional. Mas o meu perfil pessoal aqui no Instagram é meu lazer. Eu faço ele à noite, no domingo, ainda mais agora em tempos de quarentena, que eu estou pesquisando, eu estou lendo um livro novo de um cara legal que eu gosto, eu tenho uma sacada, falo, vou contar sobre isso para minha audiência e produzo um conteúdo, deixo alguns armazenados, algumas frases, umas citações que me agradam e eu deixo alguns conteúdos guardados para poder postar. E no fundo, eu acho que a grande mensagem sobre quem quer iniciar e tentar sozinho é testar. Teste, faça testes. No começo você vai errar muito. E erre mesmo, erre o mais rápido que você puder. Dessa forma você vai começar a acertar mais rapidamente também. As pessoas às vezes fazem planos perfeitos. Falei disso hoje numa postagem. Não, eu vou planejar, eu vou planejar, eu vou planejar e nunca vai, nunca tira do papel. Sempre é uma grande ideia que nunca virou uma verdade. Então, assim, comece estudando. Assim, o advogado, sabe o que eu acho incrível, Rafa? Como o advogado consegue passar anos e anos estudando direito, mas tem uma dificuldade incrível para sair um pouquinho da curva e estudar outro assunto. Eu fiz especialização em processo civil, mestrado em ciências jurídico-forenses na Universidade de Coimbra, em Portugal. Só aí eu já tinha, sei lá, 10 anos de advocacia e pelo menos uns 8 de estudo, mas, enfim, mais a dissertação. Eu fui parar para pensar em outras coisas só depois disso, que eu fui fazer um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing, comecei a estudar marketing de verdade, fazer pequenos cursos de marketing, como eu faço hoje em dia. O advogado tem que sacar isso. Se ele quer ir para esse caminho, para e estuda. Eu posso garantir que é uma ciência complexa, não é simples como se pensa, mas é muito menos técnico do que estudar direito de forma aprofundada. Então, o que eu quero dizer com isso todos têm a capacidade de aprender a se desenvolver desde que seja à vontade. Né? Não se trata de abrir e achar que é empírico. Marketing digital não é empírico. Não vai ser só a experiência que vai te colocar num patamar interessante. O que vai fazer isso por você é a sua experiência somada à técnica, somada ao estudo, somada a uma série de fatores que todo mundo tem capacidade de alcançar. Né? É uma questão de tomar essa decisão. Isso é um ponto bem importante, porque a gente sai da faculdade achando que o nosso conhecimento jurídico, técnico, né, ele é suficiente para a gente ter o nosso sucesso profissional. Acontece que, isso, sei lá, 20 anos atrás poderia ser suficiente, né? Eu não tenho família de advogados, né? Então, meus pais são zero, não são da área. Então, assim, eu não tive ninguém para me ensinar, né? Ou para colocar o nome na placa e eu dar continuidade. Eu tive que começar efetivamente do zero. E bati muito a cabeça, né? E esse é um ponto que tenho certeza que levou tanto a mim quanto a você a estarmos aqui hoje. E a gente já deixou isso claro de produzir o conteúdo e bater principalmente nessas questões de negócios. Porque eu tinha muito saí da faculdade, eu tinha muito essa questão de que eu preciso ter o meu escritório no ponto central, colocar uma placa onde todo mundo vai me ver e aí os clientes vão chegar.
E aí não aconteceu isso, né? Zero, na verdade. Eu tive que batalhar muito. E aí que eu comecei a despertar. Falei assim, peraí, né? Meu pai é representante comercial, então ele entende muito de vendas, né? E ele falava muito sobre essas questões de vendas. Ele falava assim, como que você não sabe vender? Você é advogado, você tem que saber, você tem que não sei o quê. E isso começou a me despertar o interesse por negócios, né? E foi aí que eu fui lendo, foi aí que eu fui me especializando sobre esses temas, que foi que eu comecei a me importar e falei assim, peraí, eu tenho chances de manter esse cliente aqui dentro do meu escritório, então para isso eu tenho que trabalhar com LTV, mas eu vou ter um custo para adquirir o meu cliente, então eu vou ter um CAC, que eu vou ter que calcular isso dentro do meu escritório, como que eu vou fazer isso? E são temas que nós, advogados, nós não sabemos, né? Ou pelo menos a faculdade não nos passa. E a gente é jogado no mercado de trabalho como se, ok, você está pronto para atuar no mercado de trabalho e o mercado nos engole praticamente, né? Então a gente tem que sair sim, tem que pensar. É essencial que o advogado pense que o escritório dele é uma empresa efetivamente e ele vai ter que pensar como empresa. Isso vai implicar que ele tenha gestão, que ele tenha estratégia para dentro do escritório dele, até para saber o que ele quer para o escritório dele. O que você quer? Você quer ter muitos clientes com um valor de ticket menor ou você quer ter clientes selecionados com um valor de ticket maior, trabalhar numa restrição com menos advogados? Porque isso vai implicar em também você fazer gestão de pessoas dentro daquele escritório. Primeiro, onde você vai buscar esses clientes? Onde estão os seus clientes, né? Isso é negócio, né? Isso não está no Código Civil, isso não está na CLT, não está na Constituição, infelizmente, não, muito menos na parte empresarial, societária do direito civil, a gente não encontra. O que a gente encontra são livros e são técnicas e a gente tem que adaptar. Hoje, graças a gente já tem alguns livros voltados e focados para o marketing jurídico, mas eu quero dizer que eles não são suficientes para resolver todas as dores que a gente tem dentro do mundo jurídico, né? A título de negócios, efetivamente. Então, a gente precisa sair um pouquinho, né, da linha e olhar para fora e entender que esse meu cliente, ele está aqui por uma emoção, ele está aqui por aquela dor que eu trouxe ele. E eu tenho que manter ele por essa dor, eu tenho que cativar esse meu cliente, eu tenho que ter um atendimento de excelência, eu tenho que ter técnica para fazer esse atendimento. Enfim, a gente tem uma infinidade de temas que são essenciais hoje para o sucesso e para a nossa carreira, né? Seja para eu me manter na advocacia e seja para eu ter esse sucesso profissional, né? Sabe que a faculdade de Direito, assim, não quero ficar criticando a faculdade também, eu fiz Mackenzie, amo a faculdade, eu amo o Direito, se eu Claro. pudesse ficar só estudando, vivendo de Direito como docente, talvez eu fosse mais feliz, eu confesso que o que me cansou um pouco foi a prática, especialmente do contencioso, apesar de ser apaixonado por processo, talvez processo civil seja a matéria que mais me atraísse lá atrás, a vida do contencioso civil não era algo que eu queria mais. E o advogado ele precisa ter essa visão de fato de que ele pode ser um empreendedor. Eu não acho que todos os advogados são empreendedores, eu acho que a linha que corta entre os advogados que são empreendedores e os advogados que não são, geralmente está realmente no propósito. O advogado que tem uma visão do futuro e ele quer transformar aquele futuro com o seu trabalho de alguma maneira, ele tem um foco em empreender. O advogado que está focado em pagar contas e tirar um salário X ou conseguir retirar um determinado valor da advocacia, ele está só trabalhando, ele podia trabalhar em qualquer lugar. Ele não tem um viés empreendedor, ele não tem essa veia, ele não quer realmente transformar o ambiente ao seu redor, ele não está buscando algo além. Mas se o advogado assume essa postura de um advogado empreendedor, tem muita coisa para ele aprender por aí, né? Muita coisa. Desde gestão, como você falou, gestão de pessoas, marketing. Por que a faculdade de Direito não oferece como cadeira optativa marketing jurídico para os advogados? A vida dos advogados que se formam seria muito melhor. Eu saí da faculdade e eu não sabia fazer uma proposta de honorários. Eu não sabia precificar o meu próprio trabalho. Isso hoje eu posso falar porque muito tempo passou, mas naquele momento me dava uma certa vergonha. Então, eu acho que a faculdade, de modo geral, tem que começar a pensar nos profissionais de uma maneira mais holística. Você vai colocar um profissional do mundo, talvez ele siga uma carreira dentro de uma empresa, talvez ele queira empreender. E você poderia dar cadeiras optativas, compliance, por exemplo, uma opção fantástica para o advogado, maltratado na faculdade de Direito, marketing, maltratado. Mesmo assim, se você pensar, direito societário, que para mim é algo que é base de qualquer advogado. Advogado que não sabe o mínimo de societário está numa situação difícil. Tem que ter aquela noção básica. Na faculdade de Direito não é bem tratado. Societário, você vai enfrentar um pouquinho ali no comercial, mas de uma forma muito sutil. Ninguém sabe o que é M&A numa faculdade de Direito. Então,
cabe ao advogado correr atrás desse tempo, e eu acho que é possível. Eu acho que é uma questão só realmente de escolher o seu caminho, né? E se você é novo, tudo que você mais precisa é testar, errar, fazer de novo quantas vezes precisar e buscar um melhor rumo para você. Então, tem muito para fazer. Marketing é só Exatamente, uma das exatamente. partes. E consumir o seu conteúdo, né? Porque você está ensinando, né? Você está dando aqui no seu perfil todas essas dicas que a gente não teve, né? Veja, eu tô tendo aqui depois dos 30 já aprendendo e me virando, enfim. Quem está na faculdade já sai com uma grande vantagem da nossa geração, né? Verdade. Já sai na frente, porque tem uma facilidade muito maior de estar aqui. E, gente, uma coisa assim, não tenham medo de produzir esse conteúdo. A gente sabe, todo mundo. O Márcio também falou, eu também. E até hoje. Às vezes eu gravo os stories e falo assim, putz, que raiva. Vou descartar. E descarto uma, duas, três vezes até o negócio sair. Né? Então isso é natural, isso vai acontecer comigo, acontece até hoje. Por mais que as pessoas vejam a gente com a naturalidade falando e convidando, saiba que antes aqui teve muito erro, né? A gente teve muitas dificuldades e barreiras também para enfrentar, né? É aquela velha história do iceberg, né? A pessoa só vê a ponta e não vê ali tudo que aconteceu por trás, né? Para a gente produzir um vídeo, para a gente produzir um conteúdo, e isso funciona para todo mundo. Agora, a gente só não pode se iludir que é muito fácil, que é muito tranquilo, porque vai exigir sim de você uma dedicação, vai exigir de você ser consistente, vai exigir que você tenha insistência nessa produção de conteúdo, mas se tem algo que eu e você podemos falar é que vale a pena tudo isso, né? Se você tem um propósito, se você tem essa intenção de gerar valor, de conquistar o seu espaço, sem sombra de dúvidas, estão aí as plataformas, as redes sociais, as mídias digitais aqui para vocês produzirem esse conteúdo e cada vez mais propagarem o seu nome, né? E principalmente facilitar a construção do seu processo de autoridade, né? Veja, antes funcionava no offline, no famoso boca a boca. Hoje você tem uma imensidão aqui de propagação e formas que a gente pode divulgar o nosso trabalho. Novos tempos, Rafa. Se você parar para pensar que Netflix já tem mais assinantes do que a TV paga, né? E que o Felipe Neto sozinho vai bater 40 milhões de assinantes. Eu sei que os advogados têm algumas restrições com o Felipe Neto, não vou entrar nesse ponto, mas só para se ter ideia de que um sujeito sozinho construiu uma audiência de 40 milhões de pessoas. Então, é só uma questão de determinação e do tamanho do seu sonho, né? Quanto que você quer sonhar? Qual é o tamanho daquilo que você quer construir? Basílio, somos todos jovens. Eu estou com 42, começando coisas todos os dias aqui e vai dar tudo certo. Se a gente errar nos próximos 20 anos, eu vou estar com 60, começando as próximas coisas de novo. Se você tem esse espírito empreendedor, não tem idade. Não tem idade. Sempre é tempo. Com certeza, com certeza. Kalai, quero agradecer aqui esse nosso bate-papo. Eu já sabia desde as nossas conversas que seria incrível e foi realmente muito engrandecedor todas as nossas trocas e saber do seu posicionamento, principalmente esse trabalho que você vem construindo e fazendo literalmente porque tem um objetivo de gerar valor e de ajudar cada um de nós que estamos aqui empreendendo, não somente advogando, mas empreendendo dentro da advocacia. Eu agradeço mais uma vez, que eu sei que a sua agenda é tão apertada aqui também, por ter aceitado o convite. Rafa, obrigado de coração, obrigado, parabéns para sua audiência, super engajada, você tem muitos fãs e não é à toa. Construir isso que você construiu até aqui é resultado de muito trabalho. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer, conte sempre comigo e nos vemos na próxima. Valeu! Com certeza, gente. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.